E aí, olá a todos, olá pessoal, vamos ver aqui, após feita a leitura aqui na enciclopédia sobre arte por computador, né? Vamos ver aqui, aqui foi feita a leitura, uma leitura super interessante de como foi possível, quais foram os fatores que levaram à criação de programas de computador e que estão relacionados ao estudo de matemática, né, na disciplina de matemática. Então a gente pode dizer aqui o seguinte, logo de cara, que se não fosse o estudo da matemática, como é que ia ser possível existir a estrutura suficiente, né, a criação de computador? E vamos ver aqui aqui o parágrafo que o professor ele pode iniciar um assunto ligado à arte por computador, à criação do computador. Então, vamos ver aqui. Vamos primeiro ler aqui, só esse trecho aqui, que é interessante, que o professor de matemática, então é na disciplina de matemática, que ele pode iniciar um assunto que eu vou colocar aqui depois, tá? O que é? Vamos ler aqui primeiro. Vamos dizer que o professor de matemática, ele entra na sala de aula e ele vai introduzir o assunto, mas antes ele vai introduzir um assunto através aqui desse trecho aqui desse parágrafo. O que diz aqui o parágrafo? Ele diz o seguinte, ele fala aqui assim, ó. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ajeitar direitinho aqui, ó. Ele fala assim, ó, eu vou ler aqui. Ele fala, aqui diz, ó. A invenção do computador representa inegavelmente um dos estágios mais elevados da tecnologia, certo? Entretanto, esse aparelho tornou-se extremamente popular. Hoje em dia, quase todo mundo sabe que o computador serve para calcular a órbita dos foguetes, executar pagamentos de grandes firmas, avaliar questões de múltipla escolha e outras questões de vestibular, concursos, né? Não só de múltipla escolha, questões dissertativas, em exames escolares e várias outras finalidades. Tá aqui. Mas o que pouca gente sabe é que ele é usado também, né? Que está falando do computador, mas o que pouca gente sabe é que o computador é usado também para produzir arte, né? Quadros, desenhos, filmes e objetos. Então tá aqui, ó. Quadros, desenhos, filmes e objetos. Bom, então vamos dizer aqui. Aí ele fala uma coisa aqui, né, que é bom falar, para poder haver uma descontração com a turma. Que ele fala assim: claro que o computador não é o autor das obras de arte que produz. O autor é aquele que regula o computador para fazer isso. No caso, somos nós. Quando a gente está lá digitando, a gente, né, nós regulamos, nós permitimos o que pode ser publicado ou não. É mais ou menos assim parecido, né? E faz outras coisas extraordinárias aqui, tá? Então tá aí. Então, foi feita a leitura aqui da arte por computador, explicando todos os mecanismos aqui do computador, né? E o que acontece? Mas aí eu pergunto, mas qual é o assunto da matemática que está ligado ao computador e que graças a esse assunto da matemática foi possível iniciar todo o processo de criação de programas? O nome se chama análise combinatória, né? Então tá lá, análise combinatória. Então, digamos assim, digamos que se eu quero fazer uma introdução motivacional sobre análise combinatória, né? Então, digamos assim, aí o professor ele coloca ali, por exemplo, análise combinatória é um assunto de, sei lá, pode ser de quarto bimestre, né? Vamos lá. Você tem aqui um assunto aqui de quarto bimestre, tá lá, ó. Aqui você tem um assunto de quarto bimestre, aqui, ó, pronto, quarto bimestre. Aí o que acontece? Aí você puxa aqui um traço, tá lá, ó. Como é que se inicia uma aula, né? Fazendo uma introdução motivacional. Esse traço aqui, ele vai servir para colocar depois o assunto da matemática, depois que fizer uma introdução motivacional. No caso, a introdução motivacional que eu fiz falando aqui o trecho, né? Citando aqui o trecho. Então, o que acontece? Então, tudo aqui que é exposto aqui, né? Na enciclopédia, que fala sobre o computador, como foi a criação de programas, quais são os elementos que você
coloca no computador para que o computador execute aquele programa, né? Execute o programa para produzir imagens, música, obras de arte, tá? E tá mostrando aqui, ó, tá aqui. Isso aqui são conjunto aqui de traços verticais e horizontais e pontos aqui, e que tá lá. E quando você faz o computador, programa o computador para executar, para produzir uma imagem semelhante a essa. Claro, essa daqui, para você ver que é uma imagem, ela é de 1917, né? Ele fala, à direita é uma composição com linhas, de 1917, de Mondrian, né? Mondrian, né? Que foi responsável aqui pela pintura aqui, né? Aí o que acontece? Mas aqui já é a linguagem própria do computador, né? Então, o computador, ele reproduziu semelhante a essa imagem aqui já é do computador, colocando traços, verticais, horizontais, e tem aqui os pontos, né? Aí ele fala, a esquerda é a versão de um computador. Você vê, né? Então, começou com os primeiros computadores que começaram a produzir imagens, criar imagens, né? Uma vez que o computador só pode fazer isso se você colocá-lo para programar para fazer isso, né? Fornecer elementos para o computador para justamente ele executar o trabalho já para chegar a uma imagem semelhante a essa, tá? Isso aqui é uma curiosidade, tá bom? Então tá aí, pronto, o professor ele pode falar isso, ele pode pegar umas ilustrações aqui, né? E enfim, aqui só é uma dica, ele pode servir de base e o professor ele pode fazer pesquisa, né, em outras fontes e para mostrar como é que que graças a um assunto da matemática que foi possível, né, começar todo esse processo de criação de programas de computador. Então tá lá. Então, sem enrolação, né, sem delongas, então vamos lá. Pronto, já falei. Já foi falado aqui, né? E tá lá. Pronto, já fiz a introdução motivacional. Agora, tá lá, fiz a introdução motivacional. Então vamos dizer que aqui a primeira coisa, né? Eu faço primeiro uma introdução motivacional, que é da prática para a teoria, uma situação do cotidiano. E depois é que você desenvolve toda a teoria bimestral, tá lá. Pronto. Então, primeiro você fez uma introdução motivacional. Então, qual foi a introdução motivacional? Tá lá. Arte por computador. Pronto, falei aqui, estabeleci uma ideia. Agora vamos ver. Agora vamos colocar qual é o assunto que nós vamos falar. Então, vamos falar de análise combinatória. Pronto. Então, aí pergunta para o aluno. Turma, por que você estuda análise combinatória? Que graças à análise combinatória, você tem na palma da sua mão, né, um celular, tá lá, e outros, né, aparelhos, dispositivos, computador, tablet, que você pode usar, né, acessar, fazer pesquisa e tudo, né, navegar na internet. Então, graças ao assunto de análise combinatória aqui. Então, porque justamente aqui nesse trecho aqui, ele está mostrando, nesse trecho aqui, ó, análise combinatória, né? Ele, por exemplo, ele fala aqui assim, nesse trecho aqui, ele fala assim, ó, um estilo, muitas versões, tá lá. Assim como reproduziu o quadro de Mondrian, que é esse aqui, ó, esse aqui é um quadro de Mondrian, tá? Um computador poderia fazer o mesmo com qualquer outra obra de arte, né? Isso é possível desde que uma condição básica seja, no entanto, atendida. Qual é a condição básica? Que os elementos fundamentais da obra de arte em questão, que no caso que é essa aqui, ó, essa obra de arte aqui, que os elementos fundamentais da obra de arte em questão possam ser comunicados ao computador através de um programa, né? Então você tem que fornecer pré-requisitos para o computador para que ele reproduza uma imagem semelhante a essa daqui, tá? Que o computador, ele não faz nada sozinho, ele não tem criatividade própria, tá? Então, eu falei isso porque teve uma parte do texto que eu li sobre isso, né? Vamos ver se ele fala aqui, ó, eu não marquei, né? Eu não marquei aqui, mas ele deixa bem claro isso, tá? Então, vamos ver aqui. Ó, tá aqui, ó. É justamente aqui, ele fala assim, ó.
É preciso ficar claro que um computador não cria obras de arte, tá? Ele é uma máquina eletrônica, como o celular é, né? Também uma máquina eletrônica, que segue um programa previamente elaborado, né? Então ele fala, não tem emoções, não tem imaginação criativa ou qualquer outro componente da nossa subjetividade, né? Então ele está querendo mostrar isso, tá? Que o computador ele não tem vida própria, você tem que estabelecer elementos. Então tá aí. E quando a gente fala que estabelece elementos, né? Então vamos dizer que um pré-requisito se baseia no estudo de análise combinatória, né? Quer ver? Olha só o que ele fala aqui. Para entender como isso ocorre, basta pensar nos anagramas. Aí pronto. Aí o professor pergunta lá para a turma. Turma, vocês têm ideia do que são anagramas? Pronto, já começa assim já a fazer o desenvolvimento da teoria após a introdução motivacional. Ou pode também fazer o seguinte, que usar anagramas como introdução motivacional. Pode juntar anagramas junto com introdução motivacional, pronto. E pode perguntar, turma, o que são anagramas, né? Aí tá mostrando aqui, ó. Nós todos os conhecemos, né? Por exemplo, aí ele coloca assim, a palavra amor pode transformar-se em Roma, Omar, ramo e muitas outras, né? Aí ele diz que tais combinações de letras podem ser calculadas matematicamente através da análise combinatória, né? Então ele fala assim, no exemplo mencionado, que é de amor, né? E tem os anagramas dele, as 4 letras possibilitam ao todo 24 combinações, tá lá. Mas como é que foram produzidas, como é que resultou em 24 combinações? Então você vê que, claro, que o texto aqui, ele não explica como se calcula para chegar no resultado de 24 combinações, né? Aí ele fala que aumentando-se o número de elementos, as possibilidades combinatórias crescem geometricamente, tornando-se o cálculo cada vez mais complexo, né? Então tá lá. Aí ele fala, cálculos que poderiam levar meses ou anos, os computadores podem fazê-los em minutos ou até mesmo em segundos, realizando combinações em altíssima velocidade. Pronto, então o computador tá aí. Tá? Ele consegue produzir resultados, né, em questões de segundos, tá? Então, enfim, então vamos ver aqui. Então agora vamos focar. O foco aqui, então, é análise combinatória. Aí tá lá. Aí o professor ele coloca ali, ele começa. Por exemplo, ele fala aqui da palavra amor. Tá aqui, ó. Pronto. Amor. Você tem aqui amor, né? Aí falou aqui, o parágrafo aqui falou amor e colocou anagramas. Então, o que são anagramas? É que você pega as letras de uma palavra aqui original e você troca essas letras, né? Você pode ver que quando você tem amor, você pode ter, ó, Roma. Você troca as letras, ó, Roma, aí você produz Roma. Tá lá. Aí você produz que mais? Aí você vai trocando, aí você produz Omar. Pronto, tá vendo? Vai mudando a posição das letras, né? E tem ramo. E tem outras, né? Como vão ser produzidas muitas palavras, né? Tanto que o texto fala aqui que vai resultar em 24 combinações, o que acontece? Aí o professor, né, ele pode dizer assim para a turma, olha só, então anagramas são isso, ó, são exatamente isso, né? Você muda a posição das letras e você vai produzir outras palavras com as mesmas letras da palavra amor, né? O que acontece? Aí, claro, se ficar assim, aparecendo novas palavras, as palavras aqui, os anagramas, vai levar um tempo, né? Então, aí o professor de cara, ele já pode explicar o seguinte, né? Ele pode explicar falando assim, ele pode explicar dizendo que, pessoal, vamos ver o seguinte, né? Quando você pega uma palavra aqui, amor, tá lá, você pegou aqui a palavra amor, quando você troca as letras, você vai produzir uma palavra diferente, no caso aqui, Roma, tá aqui, aí você vai produzir Roma, ó. Pronto. Quando você muda a posição dos elementos e você produziu, houve uma mudança, você gerou uma outra palavra diferente de Roma. Quando acontece a mudança de uma palavra, por exemplo, e com as mesmas letras, um tipo de análise combinatória se chama arranjo. É chamado arranjo simples. O professor já pode falar isso, né? Arranjo simples.
Aí quando ele falar de arranjo simples de uma maneira mais profunda, detalhada, com exercício, o aluno já vai entender melhor, porque ele foi transmitido a ele ou ao aluno na introdução motivacional, tá? Tá lá. Então tá aqui, ó. Arranjo simples, tá lá. Aí o professor ele pode dizer, depois, pessoal, nós vamos ver um outro tipo de análise combinatória em que, mesmo mudando a posição dos elementos, não vai produzir um resultado diferente, né? Aí se chama combinação, né? Se chama combinação. Tá, então vamos ver aqui para arranjo. Arranjo, então tá aqui. Aí vocês vão ver, por exemplo, que arranjo, aí você representa aqui pela letra A. Deixa eu prender aqui, ó. Você vai representa pela letra A e aqui a N. É o arranjo simples, né? Esse aqui é o termo geral de um arranjo simples, né? Onde N é o número de elementos. Por exemplo, elementos que formam a palavra amor. São esses elementos aqui, ó. São essas letras, ó. Então, representa a quantidade de elementos. No caso do amor, quantos elementos são? 4. Aí tá lá. Mas antes eu vou colocar aqui a fórmula. Aí você trabalha, que foi aprendido lá no ensino fundamental, um assunto chamado fatorial, número fatorial. Aí você representa o N, a quantidade, aí você bota N aqui e você bota fatorial, ó. Pronto, tá lá. Eu só vou usar arranjo simples quando, na hora que você muda os elementos de uma palavra, ou elementos de outras coisas, né? Não precisa ser palavras, né? Componentes de alguma estrutura, você mudando, se vai produzir outra coisa. Se for diferente, você vai ter que trabalhar com arranjo. Pronto. Agora, como é que se chegou a esse resultado 24 combinações? Simples, porque foi feito assim, ó. Aí você põe o 4 aqui, ó. 4 porque são 1, 2, 3 e 4. Aí você coloca 4, aí você coloca 4 fatorial, ó. N igual a 4, ó. N, 4. Como é que é o fatorial? Aí o fatorial é quando você pega o primeiro, tá lá, ó, pronto. Multiplica, é multiplicação. Você vai diminuindo de 1, 4, 3, você vai diminuindo, ó. 2, até chegar a 1. Chegou a 1, pronto, né? Já desenvolveu. Aí faz a conta. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Pronto, tá aqui, ó. 24 combinações. Tá aí, ó. Pronto. Tá aí, pessoal. Uma dica que pode ser usado aqui, pode ser usada aqui, através desse assunto aqui de arte por computador, dizendo que, graças ao estudo de análise combinatória, foi possível, né, criar programas de computador, né? Aí para o aluno ter consciência de que ele não está estudando o assunto à toa. Então, graças à análise combinatória, nós podemos fazer aí várias pesquisas, trabalhar com a tecnologia, ok? Para poder fazer o aluno ter consciência, o aluno não ficar perguntando por que eu estou estudando isso, o que isso vai representar na minha vida, né? Enfim, é muito complicado. Tá lá, enfim, tá aí a dica, aí do Espaço Docente Aprendiz, parceria com Aula 100, e que essa dica sirva para que a aula seja de qualidade, ok? Valeu, um abraço e até lá.